Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Muito bem, são 11 horas e 20 minutos. Nós estamos de volta com o Jornal da Cultura de hoje para conversar com o Dr. Jefferson, que vem para falar sobre essa relação trabalhista nessa época de pandemia e agora ainda com essa questão do lockdown que nós estamos vivendo, né? Doutor, seja bem-vindo. Tudo é muito novo para a gente desde o início da pandemia, né? A gente já até teve um bate-papo aqui para falar um pouquinho de leis, é claro, leis trabalhistas, inclusive, nós falamos um pouco sobre isso. Mas a gente está vivendo um momento super atípico, né? No início da pandemia foi marcado por algumas situações e, de repente, a gente se vê num lockdown depois de mais de um ano da existência desse vírus, dessa pandemia, no qual o comerciante, o empregador, está totalmente confuso em relação ao que pode, o que não pode, em relação ao empregador, né? E vice-versa também, né? Então é para isso que a gente vem hoje conversar dentro do Jornal da Cultura. Doutor Jefferson, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, amigo Marlo, bom dia, Thiago, bom dia, Thales, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cultura e seguidores aí do Jornal do Meio-Dia. É um prazer novamente estarmos aqui participando deste momento importante e trocar aí algumas ideias, pontuar algumas situações jurídicas no sentido de levar mais informação para a população, principalmente para os empregadores e os empregados da nossa cidade. Ô, doutor, inclusive essa confusão, né, esse momento confuso, ele é tanto para o comerciante quanto para o trabalhador, mas também para os profissionais de direito, né? Porque chegou no momento que não há uma legalidade, né? E aí tem que apela um pouquinho para o bom senso também, doutor? Como é que fica essa situação agora? Como você muito bem pontuou, Marlon, a gente está vivendo um momento aí de uma situação excepcional que não existe uma regulamentação específica para essa situação. No ano passado, quando tiveram essas medidas restritivas, o governo federal editou medidas provisórias, depois algumas leis prevendo algumas situações de você antecipar férias, de você reduzir jornada e salário, de você antecipar feriados, algumas situações onde você podia ajustar esse momento de fechamento do comércio aí. Mas essas normas aí vigoraram até a validade também do estado de calamidade pública, que se encerrou no dia 31 de dezembro de 2020. Então, de lá para cá, nós não temos nenhuma norma que possa estar nos dizendo o que fazer nesse momento excepcional. E aí, a norma que prevalece é a norma da CLT, da Consolidação dos Direitos Trabalhistas, aí, que todo mundo sabe que é uma norma bastante antiga, que embora tenha sido reformada no ano de 2017, também não existe nenhuma regra específica para esses momentos provisórios e excepcionais aí. Então, você buscar uma interpretação e uma orientação nesse momento, onde não existe nenhuma regra específica dizendo o que fazer, o que pode ser feito, é um risco muito grande. Então, também a gente sabe que não existem decisões judiciais, trabalhistas, dizendo também o que pode, o que não pode, porque também é um assunto recente e ainda não chegou totalmente essas questões ao judiciário trabalhista. E com isso, então, como você falou, nós, profissionais do direito, temos aí que interpretar segundo aí as regras de direito, aquilo que nos permite interpretar, mas eu costumo dizer que sempre de uma forma conservadora, no sentido de minimizar os riscos, porque o empregador já está sendo bastante penalizado pelo fechamento aí do seu comércio, pela impossibilidade de exercer sua atividade, e ainda correu o risco de ter que sofrer uma demanda judicial futuramente, discutindo ou invalidando aí qualquer decisão que tenha sido tomada nesse momento, também pode gerar um passivo trabalhista aí, indesejável para todo empregador. Então, é um momento bastante delicado, de muita cautela,
e que a gente adota sempre uma interpretação conservadora aí, no sentido de pontuar os riscos para os nossos clientes e sempre dizer o que no nosso entendimento, na nossa interpretação, pode ser feito ou não pode ser feito. Bom, então partindo dessa premissa que passa a valer a CLT nesses casos excepcionais, vamos começar assim. Eu acho que a gente vai ter que fazer um jogo de perguntas e respostas para a gente começar a tirar dúvidas. Inclusive o pessoal que estiver nos ouvindo, que quiser enviar o seu WhatsApp para cá, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto, 99999 1375. Bom, a CLT fala aliás, existe um princípio do direito trabalhista, a irredutibilidade salarial. Mas aí a gente pinta em algo chamado lockdown, né, que chega nesse momento de pandemia, e o comércio ele passa a vender menos, né? O comerciante ele pode reduzir salários e alegar que está tendo aí prejuízos financeiros com o lockdown, doutor? É uma boa pergunta que realmente surge neste momento, mas a princípio não existe a possibilidade de redução de salário ou mesmo de jornada, a não ser que exista uma previsão na convenção coletiva da categoria, né, no caso específico nosso da FEComércio e do Sindicato dos Comerciários, e até onde a gente tem conhecimento dessas convenções também, elas não trazem nenhum regramento, nenhuma regra para esse momento excepcional da pandemia. Elas ficam só tratando de questões econômicas, salariais e algumas situações pontuais, mas não regulamentam essa questão. Então nós não vamos encontrar nas normas coletivas aí nenhuma regra nesse sentido. O que a gente abre a possibilidade para, se eventualmente ocorrer alguma possibilidade ou intenção de reduzir salário neste momento, seria somente através de negociação coletiva, e que o instrumento seria o acordo coletivo, onde a empresa realizaria com o sindicato dos empregados um acordo, uma negociação para a redução destes salários e da jornada de trabalho também. Doutor, mas aí vem outra situação também. Bom, então até então não há uma normativa que consiga reduzir os salários, isso é fato, né? Isso, não existe nenhuma... Na verdade, assim, não é que não existe uma regra, ela sempre existiu no direito do trabalho, essa possibilidade, mas desde que houvesse uma negociação coletiva, certo, através de convenção ou de acordo. Mas né? até então a convenção não tem, né? Entre os sindicatos e o acordo entre a empresa e o sindicato. Então, essa possibilidade sempre existiu, de através desses instrumentos coletivos você fazer esses acertos. Mas não existe nada para esse momento como existia na medida provisória 927 o ano passado, né, que lá estava bem regulamentado como que você ia fazer isso, inclusive com a compensação pelo benefício que foi emergencial, criado pelo governo na época, né? Então lá estava bem claro. Hoje, como a gente já falou no início, não existe uma regra específica tratando da redução salarial e da jornada neste momento, mas nada impede que a negociação coletiva possa estabelecer uma regra nesse sentido aí. Agora é difícil, né, nesse momento, porque se for ver, até os próprios sindicatos aí devem estar fechados, né? Então como que se viabiliza alguma negociação nesse sentido aí? Mas com essa última reforma... Agora, só para pontuar e terminar, redução de jornada e de salário por acordo individual não pode ser feito. Exatamente isso que eu perguntaria. Porque depois da reforma houveram algumas possibilidades de que o diálogo fosse individual, né? Enfim, do empregado e do empregador. Nesse caso não funciona, então. Nesse caso específico aí que nós estamos tratando, não é possível o acordo individual. Na verdade, também o acordo individual, ele, como você falou, ele veio aí valorizado na reforma trabalhista, mas ainda de uma forma bastante pouca, vamos dizer assim, né? Ela foi muito valorizada nas normas
transitórias lá nas normas provisórias do ano passado, que tratavam da pandemia, né? E que visavam aí a manutenção do emprego e das empresas, né? Então lá se deu uma importância muito grande para o acordo individual. Neste momento, agora, como eu disse, aquelas regras não estão mais valendo, então nós vamos para a regra da CLT, onde somente por negociação coletiva e não individual. Doutor, ainda nesse assunto, inclusive, logo quando o comércio fechou na semana passada, a gente recebeu algumas ligações, algumas mensagens, né, nos questionando sobre os comissionados. Eu acredito que não há uma regra para isso também. Mas, enfim, o comissionado ele está ali frequentemente tirando, vamos dar um exemplo aqui, de R$3.000 por mês. Mas é claro que ele vive da comissão ali naquele estabelecimento comercial. Provavelmente ele tem um salário base, que é por lei, né, ter um salário base, e depois disso as suas comissões. E aí nesse momento acaba que existe uma diminuição drástica nas vendas devido aí ao lockdown. Existe? Eu acredito que não, mas fica aí a pergunta, né? Porque vai ter um prejuízo salarial esse funcionário que ele é comissionado, né? Existe alguma regra que segure o salário dele na média do que foi nos últimos meses ou algo parecido, doutor? Nesse sentido também não tem nenhuma previsão legal que possa garantir, até mesmo porque a comissão é uma remuneração variável, né? E ela tem o seu fato gerador justamente nas vendas. E como diminui as vendas, automaticamente as comissões também serão reduzidas. Mas também temos que ver que, por outro lado, também o empregador vai ter as suas receitas diminuídas, né? Então é um ônus que, pela sua natureza jurídica, tem que ser suportada pelas duas partes aí. Também poderia ter havido alguma regra de negociação coletiva, de convenção ou de acordo coletivo. Mas, como a gente frisou no início, a convenção coletiva que hoje está vigorando aqui no nosso município, que trata do comércio de uma forma geral, ela não trata especificamente dessa questão de manutenção aí por média ou alguma coisa nesse sentido em relação às comissões. Doutor, os comerciantes, as empresas que estão autorizadas a continuarem os seus serviços, né, trabalhando nessa época de pandemia, ela é obrigada a adequar o seu local de trabalho ali com as medidas, né, de contenção ao Covid-19? Há uma obrigatoriedade para isso ou não? Com certeza. Isso tem reflexos trabalhistas, mas principalmente ela já está prevista em lei federal a obrigatoriedade da adoção de medidas sanitárias, né, para prevenir o contágio, a transmissão do vírus, e todos os estabelecimentos comerciais que estejam funcionando, eles são obrigados a seguir à risca todas essas regras de saúde pública aí. Caso contrário, eles podem sofrer tanto sanções administrativas pela fiscalização dos poderes públicos responsáveis por essa parte fiscalizatória, ou também pode ter consequências na seara trabalhista, no sentido de, se o comerciante, se o empregador não estabelecer essas normas, não cumprir com essas normas de biossegurança e houver algum contágio dentro do seu comércio, tanto do empregador ou eventualmente até de algum cliente, ele pode ser alvo de uma ação indenizatória aí, por conta de não ter cumprido com essas normas de biossegurança. Doutor, bom, e com o lockdown que chegou aqui no estado agora, vem novamente a questão do home office, né, ou do teletrabalho, enfim, existem algumas denominações para isso, que volta a acontecer agora de uma maneira mais forte, né? E aí a pergunta seria o seguinte: de repente tem algum tipo de trabalho, claro, que você não consegue fazer home office, né? Não são todos que você consegue fazer nessa modalidade, né? E aí um trabalhador, por exemplo, que ele pertence a um grupo de risco, né? De repente ele é idoso, ele tem alguma morbidade, enfim, e ele não consegue ir ao trabalho. E ele não pode também realizar o seu trabalho via home office, né? Ele tem o medo de contrair a doença e tal.
Ele pode ser demitido por isso ou não? Como que fica essa situação específica, doutor Jefferson? Uma questão bastante polêmica também é essa situação do empregado que tem alguma comorbidade, né, que está no grupo de risco, se recusar a prestar serviço. Infelizmente, a gente também vai pelo mesmo raciocínio que no ano passado existiam regras específicas nesse sentido, que privilegiavam e protegiam as pessoas que fazem parte do grupo de risco, mas nesse ano especificamente não tem nenhuma regulamentação que faça com que a pessoa possa eventualmente deixar de trabalhar somente pelo fato de pertencer ao grupo de risco. Além dessa questão, eu acredito que, por questão de cautela, o empregado que faz parte do grupo de risco, ele deve se munir de um atestado ou de um laudo médico, né, de que realmente ele está dentro desse grupo de risco, tem alguma comorbidade grave que pode agravar a sua saúde se ele vier a ser contagiado pelo coronavírus, e também desde que ele exerça uma atividade de exposição ao público ou de exposição ao contágio, né? Porque de repente a pessoa pode ter comorbidade e trabalhar numa sala individual sozinha, quer dizer, a atividade dele não tem quase nenhum risco de contágio. Em centros maiores se avalia também a questão do transporte público, onde as pessoas necessitam, né, do transporte público, e a gente sabe qual é o caos que existe no transporte público, com aglomeração, de várias pessoas. Então aí é uma situação bastante diferenciada, que não se analisa somente e especificamente a atividade exercida, mas no nosso caso aqui, como não existe o transporte público, todo mundo se locomove de uma forma natural e normal, eu acredito que então nessa hipótese aí, dependendo da atividade que ele exerça e desse atestado, desse laudo médico aí atestando essa comorbidade, seria prudente tanto para o empregado como para o empregador dispensar nesses dias de medidas mais restritivas, dispensar o comparecimento do empregado para não correr nenhum risco de eventualmente esse empregado aí vier a ser contaminado e tiver alguma sequela grave posterior ou até mesmo via óbito, e o empregador responder depois em uma ação indenizatória. E doutor, mas isso não apenas nesse momento de lockdown, né? Isso se inclui no momento de pandemia, né? Na verdade a gente está conversando que a medida excepcional, e aí também, só fazendo um esclarecimento, nós não estamos vivendo um lockdown, né? Nós estamos vivendo algumas medidas mais restritivas, porque o lockdown é quando fecha e para tudo. Quando existe algumas atividades que são permitidas trabalhar, a gente está vivendo aí uma situação diferenciada. Então a gente entende que somente nessas questões legalmente reconhecidas de que existe a necessidade de uma paralisação maior, é possível o empregado se utilizar dessa possibilidade de não comparecer. Mas em tempos normais, se é possível dizer essa palavra hoje em dia, né? Mas vamos dizer em situações... Faz tempo que a gente não sabe o que é isso, né? Em situações do novo normal, né? Eu acredito que sem medidas restritivas, com todas as atividades aí liberadas, ele tem a obrigatoriedade de comparecer a atividade ao serviço. Assim, até mesmo porque, se ele não comparecer, o empregador pode demiti-lo, né? Então, existe essa possibilidade aí. Mas trazendo assim para uma questão mais local, por exemplo, nós tivemos no início do ano, no dia 8 de fevereiro, o início das aulas presenciais aqui no município. Se tratando ali, por exemplo, um professor que tem algumas morbidades ou a idade, enfim, que esteja no grupo de risco, se ele se negar a voltar à sala de aula, né, ele pode ser afastado? Ele pode pedir esse afastamento para se proteger nesse momento, doutor? Aí eu volto a falar de que não existe nenhuma regra específica neste momento, né? Mas aí que eu volto também na questão de que se ele tiver aí um laudo médico atestando que ele tem alguma doença
grave, né, que representam um risco em caso de contaminação, e de que a atividade dela, a atividade exercida por ela, agrava ainda mais esse risco de contaminação, é possível, então, o empregador, ou no caso, o exemplo que você deu aí, o poder público, dispensá-la para que ela exerça suas atividades na forma de trabalho à distância ou remoto, né, que ela seja dispensada das suas atividades presenciais. Doutor, bom, são quase 14 meses já de pandemia. O que o senhor traz em resumo na situação de processos trabalhistas? Tem acontecido ou não? Ou o empregador, o empregado está reconhecendo que o momento é difícil e ele está segurando as pontas também? A gente sabe que esse momento de pandemia acarretou um grande número de demissões, né? Então, embora o governo federal tenha tentado adotar algumas medidas econômicas para evitar o desemprego, né, o aumento do desemprego e, consequentemente, das demissões, nós temos visto que na prática tem acontecido muitas demissões. E isso, inevitavelmente, uma grande parcela acaba indo para a Justiça Trabalhista para discutir os seus direitos e também, principalmente nesse momento de pandemia, essas regras transitórias, essas situações excepcionais aí, e que vai ter que a Justiça do Trabalho se posicionar. Bom, nós temos alguns questionamentos ali, doutor. Vamos lá. Bom dia. Duas perguntas ao doutor Jefferson. A primeira é: obrigatoriamente aquele aumento do governo ser repassado para os funcionários, no meu caso, doméstica? Provavelmente ela está falando do aumento do salário mínimo, né? Eu acredito que é reajustado automaticamente, né, doutor? Sim, com certeza. Né? E a segunda pergunta é se ele pode ser afastado ou reduzido o salário dessa empregada doméstica, né? Mesmo o salário sendo baixo, enfim, a redução não é o que nós falamos anteriormente, né? Isso. Não há norma para isso nesse momento, né? Isso. Por acordo individual, é impossível. Muito bem. Tem mais um questionamento? Bom dia, quero fazer uma pergunta de forma... tá, tudo bem, pode mandar ali. Gente, mandar em texto, tá? Porque em áudio a gente não tem como ouvir ali. Aí surge aquela questão também, olha, de repente eu tô aqui trabalhando na emissora e tô achando que eu tô com Covid-19, doutor. E aí eu peço para me ausentar e vou lá realizar o exame. Eu acho que isso é muito difícil de acontecer por parte do empregador. Mas o empregador, ele pode descontar o dia do funcionário ou não? Não, a lei federal que foi editada no ano passado e que essa estaria em vigor sobre as medidas restritivas, ela traz uma regra específica dizendo que o funcionário que faltar ao serviço em razão de alguma medida, da aplicação de alguma medida restritiva, ele não terá, a sua falta será abonada ou consequentemente justificada. Uhum. E nesse caso específico, se você está com o seu exame para Covid-19 positivado, você então vai sofrer uma medida de isolamento. Né? Então, nesse caso específico dessa medida de isolamento, você vai poder faltar ao serviço sem problema nenhum. Então, é óbvio que você vai ter que ter aí ou uma confirmação através de exame, né, de que você está contaminado com o coronavírus, ou através também do exame clínico, onde o médico ele vai te dar um atestado para você ficar em isolamento. Né? E aí tem duas então, nesse caso aí, específico das pessoas que convivem também, que também têm que ficar em isolamento, elas não sofrem nenhuma penalidade em relação ao salário se ela tiver que ficar sofrendo alguma medida sanitária, nesse caso específicos de isolamento. E aí, agora sofreu ainda este mês aí uma alteração na lei antiga que tratava dos feriados e dos atestados médicos para comprovar, para justificar a falta, de que quando o funcionário estiver em medida de isolamento por causa de contágio ou de ter contato com alguma pessoa que positivou, nos 7 primeiros dias ela não é obrigada nem a apresentar o atestado médico, somente comunicando o empregador já está
já está abonado as faltas. A partir do 8º dia, aí sim ela tem que apresentar um atestado médico ou uma declaração que é fornecida eletronicamente aí pelo Ministério da Economia, que ficou com essa delegacia do trabalho aí, né? Então, essa parte aí. Nessa situação que a gente falou anteriormente, aí existem duas ocasiões. Quando você realiza o exame particular, que o resultado já sai no dia, no outro dia o cidadão já pode voltar a trabalhar tranquilamente, né? Se deu negativo, sim. Se deu negativo, né? Mas se faz, por exemplo, no hospital, a gente sabe que demora mais ali, eu acho que os 5 ou 7 dias, alguma coisa assim. E nesse período ele é afastado normalmente porque ele está com sintoma. Esse afastamento não causa prejuízo nenhum ao empregador, empregado, né? Desculpa. Desde que esse afastamento venha comprovado por um atestado médico ou por um laudo médico, né, dizendo que clinicamente ele está com sintomas, né? Então ele vai precisar ficar em isolamento, ele não sofre nenhuma penalidade quanto ao desconto do seu salário pelos dias que ele não compareceu ao trabalho. Doutor, até a gente conversava com isso agora antes da entrevista. O coronavírus, ele traz como que eu vou dizer, uma certa estabilidade na empresa, como outras doenças ou não? A princípio, não, né? Uma garantia de continuidade do trabalho, ou não? Não, tiveram o ano passado, para quem adotou alguma medida de redução de salário e de jornada, ou antecipação de férias mesmo, teve algumas medidas que trouxeram algumas garantias provisórias para os empregados que optaram, pelos quais os empregadores optaram por essas medidas. Mas nesse momento específico, somente estabilidade, o empregado tem direito à estabilidade se ele ficar afastado por mais de 15 dias em caso de acidente de trabalho, né? Certo. A doença ocupacional não gera estabilidade pela regra e pelas leis que a gente tem, mas nós sabemos que a convenção coletiva trata aí, no caso de doença ocupacional, uma estabilidade de até 90 dias. Certo. Eu vou reformular a pergunta, talvez eu não me fiz entender. Se de repente eu vou citar eu mesmo como exemplo, eu peguei o Covid, fiquei ali 15 dias fora tratando, aí no dia que eu retornei à emissora, eu fui mandado embora. Pode ou não? Se você está dentro da convenção coletiva hoje, né? Se você está dentro da convenção coletiva que abrange o comércio em geral, você tem 90 dias de estabilidade. A estabilidade de 90 dias. Isso. Certo. A empresa não pode alegar, olha, você esteve com coronavírus, me deu prejuízo aqui a sua falta e eu estou te demitindo agora, nesse momento. Ele tem que esperar 90 dias, seria isso? Isso mesmo. Bom, temos alguns questionamentos ali também. Eu tenho um mês de trabalho na carteira, porém a empresa corre o risco de fechar devido à pandemia. Quero saber do doutor quais são os meus direitos. São direitos normais, né? Não há nada mais, nada menos também, né, doutor? O princípio é só diferenciar se ele está em contrato de experiência, que é um contrato por prazo determinado. Então, existe alguns direitos que são calculados diferentemente, ou se ele já foi contratado sem estar no período de experiência, né? Então, a única diferença é essa, porque se ele está no período de experiência, ele não tem direito a algumas verbas rescisórias, porque o prazo já está pré-estabelecido, e dentre elas aí multa do FGTS e também o aviso prévio, né? Agora, se ele está contratado normalmente, ele vai ter todos os direitos às verbas rescisórias proporcionalmente ao período trabalhado aí. Bom, essa pergunta eu achei interessante. Chegou agora para a gente. Boa tarde. Um amigo meu foi em uma festa proibida e pegou o Covid. Se o patrão dele descobrir, ele ganha alguma sanção? Tipo, ele pode ser demitido? É uma questão bastante polêmica aí, mas a princípio eu vejo que o poder do empregador, né, o poder de mando, o poder de decisão do empregador, ele não pode extrapolar ao ambiente de trabalho, né? Então, a não ser que seja um caso que especificamente possa influir dentro do ambiente do trabalho. Então, como foi um contágio fora, né, um contágio externo, eu vejo que essa possibilidade por si só não dá direito à demissão por justa causa, até mesmo porque a demissão por justa causa ela tem alguns requisitos muito
rigorosos para serem cumpridos e ser reconhecida realmente que houve aí uma justa causa para a demissão, né? Então, a justa causa ela está sempre relacionada ao ambiente de trabalho, alguma falta que foi cometida dentro do ambiente do trabalho. E também algumas situações específicas de comportamento do trabalhador na parte externa, desde que comprometa também a questão dentro da empresa, né? Que comprometa a atividade empresarial. E nesse caso específico, embora não seja uma questão fácil de definir, né, porque não existe nenhuma regra específica sobre o assunto, eu entendo que não caberia a demissão por justa causa, a não ser que fosse um caso extremamente grave. Vamos extrapolar aí o exemplo aí, se a pessoa pegou num local onde não deveria estar, não comunicou o patrão, foi trabalhar e acabou contaminando mais um grande número de colegas dentro da empresa, né? Então aí já começa a ter um impacto maior dentro do ambiente de trabalho, e aí é possível discutir a possibilidade da demissão por justa causa, porque também, assim como o empregador tem as suas obrigações, os seus deveres, né, o empregado também tem as suas obrigações e seus deveres. E no momento destes, eu acredito que o mínimo de comunicar o empregador de que você teve nesse local ou que você está com alguns sintomas, evidentemente possível de se fazer. Mas eu falo assim, cada caso é um caso, né? Cada caso tem que analisar os aspectos específicos, como que ele se desenrolou, como que foi, se houve intenção, se houve dolo, até onde o grau da culpa do empregado, né? Então, cada caso é um caso, mas a nível geral não caberia por si só a demissão por justa causa. Mas é claro que o empregador ele pode demitir o funcionário sem justa causa. Falar, não gostei da sua atitude, pode estar prejudicando meus funcionários, vou te dispensar agora com todos os direitos que o senhor tem, né? Sem justa causa pode dispensar tranquilamente. Tem essa autonomia, né? Nesse período, é bom frisar que nesse período excepcional de pandemia e de medidas restritivas aí, não está proibida a demissão sem justa causa. O único alerta e orientação que a gente presta para os empregadores é no sentido de cuidar com a demissão discriminatória, né? Então, toda demissão que ela tem um cunho discriminatório pelo fato pela alguma circunstância específica e pessoal do empregado, e se ela for caracterizada como dispensa discriminatória, pode ter uma indenização aí futuramente. Temos mais um questionamento. A Francisca, ela pergunta algo que a gente já respondeu aqui, viu, Francisca? Ela pergunta se o empregador pode reduzir o valor do salário mínimo do funcionário. Não, né, doutor? Não há, a gente já até falou sobre isso. Minha pergunta é o seguinte: eu peguei Covid e fiquei 9 dias sem trabalhar. Quando fiquei melhor, voltei a trabalhar, mas com um mês depois fiquei doente de novo. E fiquei 11 dias em casa, e a empresa já não pagou os meus 11 dias que eu fiquei afastada, só pagou a da primeira vez, a segunda não pagou. Isso é certo? Pergunta ela, né? Inclusive essa moça, ela teve Covid 3 vezes, né? Ela é um caso a ser estudado, né? Conta pra gente, doutor, deveria ter sido pago, né? Sim, se existe um atestado médico dizendo que ela tem que ficar afastada do serviço, a falta é considerada justificada e automaticamente ela tem direito a receber normalmente por esses dias. Muito bem, tem uns questionamentos ali, mas não tá ligado ao nosso assunto, viu, gente? O Dr. Jefferson, ele vem aqui para a gente tentar trazer informações sobre essa relação nesse momento aí de quase lockdown. Estão perguntando aqui do comércio, né? Passou em frente e parece que tem comércios abertos, casa de piscina aberta, enfim. Amanhã nós vamos receber aqui dentro do Jornal da Cultura o prefeito municipal João Carlos Krug, já confirmou comigo hoje que estará conosco, e também o presidente da Associação Comercial. Daí a oportunidade que vocês terão também de trazer questionamentos na entrevista do dia de amanhã. Temos mais. Bom dia, Marlon. Faça uma pergunta por mim, por favor.
Comecei a trabalhar no dia 15 de dezembro, logo depois descobri que estava grávida. Contei a meu patrão e até agora ele não assinou minha carteira, como fica na situação. Complicado porque o doutor não está aqui para fazer consulta, viu, gente? E essas consultas, quando a gente fala de questões trabalhistas, depende de muitos detalhes também, né, doutor? Não é tudo, não é generalizado, né? A princípio, a gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, ela tem direito à estabilidade no emprego. Exatamente. Ou se eventualmente não for garantida a ela essa estabilidade, a indenização. A indenização por esse período de estabilidade, né? A indenização em dinheiro. No caso específico dela aí, é um caso que vai depender justamente de uma análise mais detida e também das provas que existem, se efetivamente ela foi contratada ou não, se existe algum documento, né? Se ela tem como provar de que efetivamente foi contratada e ela teve essa confirmação da gravidez, a estabilidade é garantida. E se ela comunicou também o seu empregador sobre essa gravidez, né? Hoje já existe um entendimento pacificado aí na Justiça do Trabalho que não é necessária a comunicação. O que existe é a confirmação da gravidez. É esse o fato que dá direito à estabilidade, independentemente de ter comunicado ou não o empregador. Bom, mais um questionamento, esse aqui bastante interessante. A colega está grávida, trabalha em sala de aula como monitora. Ela teria direito a se afastar por conta do perigo do Covid? Eu acredito que sim, né, doutor? Entrando naquela situação que o senhor citou anteriormente, que ela tiver um atestado do médico, enfim, seria isso, doutor, ou não? A gestante, infelizmente, ela não está caracterizada como dentro do grupo de risco, né? A não ser que ela tenha, o fato só dela ser gestante, né? A não ser que ela tenha alguma comorbidade ou tenha aí talvez uma gravidez de risco em razão do próprio estado gestacional dela. Mas tudo isso devidamente comprovado por laudo, por atestado médico, né? Para que ela possa então fazer esse pedido de afastamento e eventualmente de exercício das suas atividades por trabalho remoto ou à distância, né? Mas, frisando, infelizmente a gestante não está catalogada dentro do grupo de risco. Então, pelo fato de ser gestante, por si só, ela não tem direito a não trabalhar. Mas, se ela tiver alguma comorbidade ou uma gravidez de risco. Uma gravidez de risco, né, devidamente atestada por um médico competente, aí é possível sim ela pleitear esse afastamento aí. Até porque daí existe também a possibilidade do próprio empregador fazer a comunicação para o INSS e aí então a pessoa receber diretamente do INSS por conta de uma doença aí, né? De uma doença pessoal da gestante. Bom, doutor, naquele primeiro bate-papo que a gente teve esse questionamento. Eu me recordo que é a questão da vacina, né? Se o empregado ele se recusar a tomar vacina, né? Mas a gente estava vivendo um momento que está todo mundo com medo da vacina, né? E agora, será que eu tomo? Hoje todo mundo quer, então não tem mais nem como te perguntar mais isso, né? A princípio... O pessoal está brigando para vacinar agora, né? A princípio, a novidade, né, que existia em relação a essa vacina e muitos questionamentos pelo fato dela ter sido colocada em uso de uma forma muito rápida, né, em comparação a outras vacinas usualmente usadas aí pela população em geral. Então se causou aí esse medo na população aí também. Mas aí com o passar do tempo, com esse grande número de pessoas que já estão vacinadas, existem alguns casos que estão sendo estudados aí que possam ter sido algumas doenças que possam ter sido causadas pelas vacinas, mas são casos muito pequenos e raros em razão do grande número de pessoas que estão sendo vacinadas e também está dentro do padrão normal de que qualquer medicação aí pode eventualmente causar alguma reação adversa em uma pessoa a cada 100 milhões, 200 milhões, né? Então está dentro do fator
normal aí, e agora todo mundo quer se vacinar, embora exista ainda algumas pessoas aí resistentes, mas são bem menores e a ciência cada vez mais está comprovando a eficácia, né, da vacina, até mesmo porque nós temos aí alguns tratamentos aí que visam diminuir os efeitos da doença, da Covid, mas não visam curar, né? Elas não curam. E a vacina também vem a ajudar aí a pessoa a adquirir os anticorpos necessários para que ela possa não ser contaminada ou ser contaminada de uma forma leve, né, ou moderada aí da doença. E já é fato, inclusive, doutor, que os números estão reduzindo, né, de internações de pessoas que tomaram a vacina, né? Porque agora nós temos duas formas de imunização, né? Tanto a vacina ou as pessoas que pegaram também e criaram anticorpos, né? Então, esses dois grupos aí estão já formando um grande número que nos próximos dias, semanas aí, ou o máximo até o mês que vem, nós vamos ter aí uma queda brusca aí dos casos de internação, de contaminação e também de óbitos. Bom, doutor, em resumo, qual que é o seu aconselhamento agora como advogado para a empresa e para os funcionários dessa empresa? Esse momento é um momento crítico, quase que um lockdown. A gente sabe que as reduções estão acontecendo, aí as empresas estão vendendo menos, o comércio teve as suas reduções nas vendas, até por ter que trabalhar apenas com delivery, com drive-thru, enfim. Qual que é a recomendação por parte do Dr. Jefferson, agora falando como advogado, para que haja um entendimento, né, entre o empregado e o empregador? Nesse momento, nós viemos falando desde o início da nossa conversa aqui no Jornal da Cultura, nós não temos nenhuma regra específica tratando de como que o empregado ou o empregador deve se portar. O que existe são regras postas na CLT que não tem assim toda a flexibilidade ou a dinâmica para que esse momento exige. A gente sabe que por esse momento excepcional existe uma interpretação no sentido de flexibilizar algumas normas da CLT para que sejam aplicados algumas situações neste momento, mas não existe nenhum posicionamento específico da Justiça do Trabalho se essa interpretação, se essa flexibilização das normas trabalhistas vão ser consideradas válidas ou não, né? Então existe um risco calculado aí de que o empregador tem que fazer no sentido de não constituir um passivo trabalhista que amanhã, lá na frente, vai lhe causar algum problema financeiro ou de fluxo de caixa. Então o que a gente orienta nesse momento é muito cautela e de que qualquer medida que o empregador vá tomar em relação ao funcionário neste momento, quanto à redução de jornada, a redução salarial, ou mesmo a antecipação de férias ou feriados, seja feito através de negociação coletiva com o sindicato dos empregados, né? Então, eu vejo que nesse momento é muito arriscado fazer por acordo individual, porque não existe, né, uma permissão legal para isso, então seria uma flexibilização muito grande fazer qualquer mudança de direito trabalhista de forma individual, de negociação individual. Então eu vejo que existe uma segurança maior de fazer por meio de negociação coletiva. Sabemos que a negociação coletiva neste momento está sendo bastante complicada, né? Porque também o acesso a sindicatos não é fácil. Eu acredito que devam estar todos trabalhando remotamente, né? Em home office aí, e com as portas fechadas. Mas fica o alerta aqui para que os comerciantes, os empregadores aí já se precaver e comecem a cobrar aí do sindicato ou das federações, né, nos locais onde não tiver sindicato. E aqui eu estou diferenciando, a associação comercial não é sindicato, né? São duas entidades completamente diferentes. Não vamos começar a cobrar a associação comercial de uma competência que não é dela, né? O sindicato ele representa a atividade, né? Isso, e a associação, os associados, né? E nem todo mundo é associado.
Então, nesse caso, fica o alerta para que os comerciantes aí comecem a cobrar, no caso nosso específico da Federação do Comércio, que é o que representa aqui, que tem jurisdição sobre o nosso município, para que eles comecem a prever aí, ou fazer uma revisão da convenção coletiva no sentido de prever essas situações especificamente na convenção coletiva e aí então ter uma regra clara aí para o empregador de como proceder nestes momentos aí, né? Porque a última convenção coletiva ela foi aditada em dezembro de 2020 e não teve nenhuma previsão. Já estávamos em período de pandemia, mas infelizmente não houve nenhuma previsão nesse sentido aí de se prever nesses momentos excepcionais como que vão ficar todas essas questões e outras que a gente conversou aqui, né? Então fica esse recado aí para que haja uma organização maior dos comerciantes e que eles cobrem aí os seus sindicatos representativos da categoria para que comecem a prever nas convenções coletivas esse tipo de situação, porque me parece que com toda essa vacinação e com todas essas situações, ela tem um risco de perdurar ou eventualmente aparecer outras questões parecidas aí, né? Ô, doutor, então assim, nesse momento não é recomendado ao comerciante, ao empresário, enfim, de que haja, nem se houver um entendimento dele com o funcionário ali, em uma conversa individual, não é recomendado que ele tome atitudes ali individuais, que seja coletivo. Essa seria a recomendação. Isso. Mesmo se houver um entendimento. Mesmo se houver um entendimento. Agora, certo. É óbvio que nós estamos falando aqui não que ele não deva fazer. Se ele necessita fazer, se ele tem ideia do risco que ele vai correr, se o custo-benefício do risco para ele compensa, aí a gente orienta que nessa situação vai ter esse risco de futuramente ser contestado a validade ou não desse acordo individual, que a única sustentação para a validade dele é que estamos num momento um momento excepcional e que não se tem acesso aos sindicatos, mas mesmo assim existe uma previsão de criação de comissões dentro da empresa para tratar desses assuntos, né? Então, eu vejo que qualquer acordo que seja feito de uma forma coletiva, vamos dizer, que seja feito com todos os empregados, formalizado, escrito, não pode ser verbal, né? Verbal na Justiça do Trabalho tem uma validade muito reduzida ou quase nenhuma, né? Que seja feito formalizado de forma escrita esse acordo individual e aí então de forma que preserve aí os direitos tanto dos empregados como dos empregadores mas vai ter sempre esse risco aí para quem tiver que fazer. Como especificamente nós estamos vivendo um momento curto agora, em razão desse decreto estadual aí que determinou o fechamento de algumas atividades aí do dia 26 ao dia 5, eu não sei se o risco compensaria por esse período pequeno aí, né? Muito bem. Doutor, obrigado pela sua participação no nosso jornal de hoje. Estamos bem agradecidos e a gente já vai conversar para marcar um novo bate-papo. E ainda talvez a gente vai continuar falando sobre pandemia, né? Porque como o senhor mesmo ressaltou, a gente não sabe quando acaba, né? Iniciou, a gente achou que era coisa de 1 mês, 2 meses, estamos aí já há mais de 1 ano vivendo esse momento crítico, né? Obrigado e a gente continua sempre à disposição do senhor aqui, viu, doutor? Eu que agradeço, Marlon, aí, em seu nome a toda a equipe e toda a direção da Rádio Cultura. Estamos sempre à disposição para bater esse bate-papo. É claro que a gente sabe que não tem o conhecimento de tudo, dentro daquilo da nossa experiência aí de mais de 25 anos trabalhando na advocacia, daquilo que a gente adquiriu, estudou, mas a gente sabe que nunca sabe tudo, né? Então, eventualmente, se há alguma resposta ou alguma colocação nossa aí deixou alguma dúvida, nós estamos aí à disposição pelos nossos canais pessoais aí para estar conversando, estar dirimindo essas dúvidas aí e estar colaborando aí para que realmente a gente saia todo mundo dessa pandemia de uma forma melhor, preservando o emprego, preservando as empresas, né? E que a gente fale isso só como um fato histórico e não como uma realidade presente
das nossas vidas, porque ela tem sido muito impactante. A doença existe, ela não é brincadeira. Nós sabemos aí quantos amigos, né, quantas pessoas têm nos deixado em razão dessa pandemia, e isso é muito triste. E são vidas que, de repente, poderiam ter sido preservadas de uma forma melhor se houvesse uma consciência de todo mundo. Não que efetivamente necessite fechar comércio ou paralisar atividades, mas que todo mundo tivesse realmente uma consciência, tanto da parte dos comerciantes, também dos clientes, dos consumidores, né? Enfim, de todas as pessoas, de que nós precisamos ter, nesse momento, é indispensável nós termos um mínimo de adoção de medidas sanitárias como máscara, higienização das mãos, álcool em gel, distanciamento social. Se tem algum sintoma, fique isolado. Se teve contato com alguém que está com sintoma ou já positivou, também fique isolado, porque a gente sabe que o sistema de saúde nosso nunca funcionou, e nesse momento que nós mais precisamos, a gente sabe que ele está aí bastante precário, mas também nós temos que fazer aqui uma homenagem aos profissionais de saúde, né, que às vezes com pouca ou quase nenhuma estrutura, e tem dado uma contribuição enorme aí, né? Tem trabalhado, tem se estressado, tão emocionalmente abalados, mas tem salvado muitas vidas aí com a sua dedicação, com o seu serviço. Então fica aí também uma homenagem. Estaremos sempre à disposição para estarmos aqui presentes, é uma honra para nós. Obrigado aí e obrigado aos ouvintes aí que também estiveram acompanhando nós até agora. Um grande abraço a todos. Muito bem, obrigado, doutor. Cultura FM.